Domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, que alegria chegar até você com uma palavra do coração de Deus. A mesma palavra que eu ministrei hoje pela manhã aqui nesse auditório, na cobertura do Comfort Suites em Brasília. Que manhã incrível nós tivemos aqui, na presença de Deus. Aproveitando, eu te convido a estar com a gente um domingo aqui na cobertura do Comfort Suites em Brasília. Eu quero trazer uma palavra para você que está em João capítulo 17, e a introdução que eu tenho aqui é a seguinte: vivemos em um tempo em que a oração pessoal e íntima com Deus tem sido desvalorizada. Pessoas hoje não oram como antigamente. Hoje de manhã eu já postei no meu canal do YouTube e também do Instagram uma reflexão, uma devocional sobre isso. Você não pode depender da oração dos seus pais, dos seus avós ou dos seus antepassados. Você precisa buscar a Jesus. E aí eu quero mostrar para você a oração sacerdotal de Jesus, que está em João capítulo 17. E aqui eu quero te dar alguns motivos por que Jesus orou. Jesus ora. Para quê? Por quê? Eu vou te mostrar. Em primeiro lugar, nós vamos aprender alguns motivos de oração através da oração sacerdotal de Jesus, e esses motivos de oração de Jesus servem para nós também. Primeiro, número 1, Jesus orou porque ele precisava contemplar a glória de Deus. Ele estava na terra como um ser humano e ele precisava contemplar a glória de Deus, ele queria ter comunhão com Deus, ele queria ter acesso ao Pai, e ele podia fazer isso através da oração. Número 2, Jesus orou para que os seus discípulos estivessem firmados na sua palavra. Nós vemos isso em João capítulo 17, versículos 6 ao 17. As pessoas não têm acesso a Deus às vezes, ou acham que não têm, porque não oram, não falam com Deus. Oração é a arma para a gente comunicar com Deus. Não apenas pedir tudo para Deus, mas falar com Ele, conversar com Ele, desabafar, pedir direção, pedir conselho, pedir uma orientação antes de tomar uma decisão. E Jesus, o segundo motivo, ele ora para que seus discípulos estivessem firmados na palavra. E aí, meu irmão, terceiro lugar, nós vamos ver que Jesus orou porque ele desejava nos enviar para a sua obra. Nós conhecemos o texto que diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, Mateus 9,38, e eu tenho feito isso aqui em Brasília. Nós estamos começando uma igreja do zero e eu tenho falado: Pai, envia os trabalhadores, envia os voluntários, envia as pessoas apaixonadas por almas, por vidas, para que a gente possa ganhar outros, expressar o teu amor para outros. Certa vez eu li, que dizia o seguinte: quem não lê a Bíblia não tem assunto para conversar com Deus. É incrível isso. Se a gente colocar pessoas orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o assunto acaba, não sabe mais o que falar, começa aleluia, aleluia, glória a Deus, porque não tem mais assunto. E a palavra de Deus que diz que é viva e eficaz, em Hebreus 4,12, porque a nossa boca ela vai falar o que está cheio no nosso coração, Lucas 6,45. A palavra de Deus, será que ela está gravada em seu coração? Será que você tem na sua memória, no seu coração, palavras que você aprendeu na Bíblia, que você pode declarar e falar e conversar com Deus? É um desafio isso para nós. E ele, em terceiro lugar, ele orou porque ele desejava nos enviar para a sua obra. Incrível. Ele sempre vai querer enviar trabalhadores para a obra de Deus. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua obra. Eu tenho feito isso em Mateus 9,38. Hoje eu tomei um susto quando eu subi do quarto que eu estou hospedado aqui para a cobertura. Quando eu cheguei aqui na recepção, tinha um banquete, uma mesa de café da manhã extraordinário. Por quê? Deus tem enviado voluntários, trabalhadores da obra dele que está começando aqui em Brasília. A Metodista Wesleyana de Brasília, ou carinhosamente como a gente chama, a Wesleyana Brasília, é uma realidade. E Deus tem enviado pessoas dos 4 cantos desse Brasil para nos ajudar, servindo, abençoando e fazendo. Quarto motivo que Jesus orou é para que a gente fosse um. Para que a gente fosse unido. Talvez essa é a parte de João capítulo 17 que você mais conheça, que é um versículo muito
conhecido que diz, né? A fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, versículo 21, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus quando a gente se tornar um, quando a gente estiver unido, juntos, no mesmo propósito, na mesma visão e na mesma missão. E aí muita gente vai falar, mas como pode, se a Bíblia fala que uma porta que Deus abre ninguém fecha, como que eu já vi igrejas fecharem? Fechou talvez porque o povo desanimou, deixou de servir, de trabalhar, entrou a desunião, a igreja não era mais uma unida no mesmo propósito e acaba que dá problema. O quinto motivo, Jesus orou para revelar a vontade soberana de Deus. João capítulo 17, do versículo 24, 25 e 26. Isso daqui é incrível, além de conhecer a vontade de Deus, os discípulos precisavam conhecer o poder do nome de Jesus, que manifesta o poder de Deus. Nós vemos isso aqui em João 17, no versículo 26. Da mesma maneira que é difícil encontrar alguém sem ter um nome ou endereço, também seria difícil, com certeza, viver a fé cristã, experimentar, expressar e mostrar para as pessoas sem saber a vontade de Deus, que é como se fosse o endereço, ou sem conhecer o poder de Deus que vem para nós através do nome de Jesus. Antes de cada decisão que você tomar em sua vida, primeiro você tem que orar pedindo a Deus uma direção. Faço ou não faço? Compro ou não compro? Entro ou não entro? Saio ou não saio? Começo ou não começo? Termino ou não termino? Meu irmão, ore, fale com Deus. Nós temos muitos motivos para orar da mesma forma que Jesus teve pelo menos esses 5 motivos de oração. Mesmo sendo Jesus, ele estava na terra e ele se comunicava com o Pai através da oração. Então nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que é o nosso conselheiro, que leva, que intercede por nós, leva os nossos pedidos a Deus. Então precisamos gastar tempo em oração, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, liberando para Deus aquilo que está no nosso coração, talvez amargurando, tirando a paz, a tristeza. Hoje mesmo pela manhã aqui, nesse auditório, pessoas vieram falar comigo, pastor, só Deus sabe como eu cheguei aqui. Nem a minha esposa sabia como eu estava. Cheguei aqui angustiado, triste, preocupado, mas eu estou saindo desse culto abençoado. Essa é a minha oração para você que me vê por essa tela. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, para que você tenha sabedoria, discernimento, força para expressar o amor de Deus a outras pessoas. Ore sempre. Não ore somente quando você precisar de alguma coisa. Seja grato, fale com Deus, conheça a sua palavra e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.